E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo tema, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da redação do Enem e a relação que esse tema tem com o serviço social. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas a gente tá em fevereiro, acho que em fevereiro agora que saiu as notas, ou então já começou pra entrar no SISU. Enfim, não sei, eu fiz o Enem acho que em 2018, a última vez que eu fiz, e desde lá não quero saber de Enem mais. Mas eu achei muito interessante o tema da redação e eu queria vir aqui conversar com vocês e também saber a opinião de vocês sobre isso. Então é isso, eu vou estar falando aqui pra vocês o que eu achei do tema da redação, a relação com o serviço social e depois eu quero saber a opinião de vocês, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @julie12larissa. E é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, tô aqui com o meu caderno com as minhas anotações. Vamos lá. O tema da redação foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Quando eu li que esse seria o tema, eu gostei bastante, porque é um tema que é muito pertinente e também que entra dentro do serviço social. E aí, olhando aqui o tema da redação, para mim tem 3 palavras-chave, que é invisibilidade, registro civil e cidadania. Então, qual que é o ponto, principal desse tema? Que sem registro civil, você acaba sendo invisível perante o Estado, perante a sociedade, porque sem registro você não tem acesso a direitos básicos e logo não tem acesso à plena cidadania, sabe? O ponto principal para mim foi que sem registro civil não tem acesso aos direitos. Ou seja, o registro ele te garante acesso a direitos e também a políticas públicas. E eu li uma matéria no G1 que eu fiquei bem impactada, que nessa matéria falava que pelo menos 3 milhões de pessoas no Brasil não têm certidão de nascimento. E é muito louco porque a certidão de nascimento era para ser um dos primeiros documentos que a gente conquista, né? Tanto que, não sei se era assim antigamente, eu acho que não, porque tem sempre aquelas histórias de vô e de vó que pode ter mais idade do que consta no documento, porque sei lá, morava no interior e aí demorava para registrar a criança quando eu nasci e tudo mais, mas eu acho que pelo menos agora, quando as crianças nascem, elas já saem do hospital com uma certidão de nascimento. Não sei se isso acontece de verdade, mas enfim, a questão é que a certidão de nascimento era para ser um dos primeiros documentos das pessoas. E aí, a partir dessa matéria, a gente vê que mais de 3 milhões de pessoas não têm nem certidão de nascimento. E é algo muito importante que a gente precisa debater, porque sem a certidão de nascimento você não consegue pegar mais nenhum outro documento. Então você não consegue pegar um RG, tirar um CPF, sabe? Então meio que a certidão de nascimento acaba sendo a base mesmo da cidadania. Inclusive, sem a certidão de nascimento você não consegue se cadastrar no SUS. Então você não tem acesso à saúde. E isso é algo muito grave. E é nesse ponto que entra a palavra invisibilidade no tema. Porque se você não tem registro, você acaba sendo invisível. Porque você não existe, você não tem nenhum documento, sabe, que te dê cidadania. Então você não existe. Aí vem a invisibilidade. E como a gente está falando de documentos, eu também já vou botar aqui na roda para a gente discutir a questão do comprovante de residência. Porque também o comprovante de residência é um dos documentos que, se você não tem, você também praticamente não acessa nada. Por exemplo, essa semana, acho que semana passada na verdade, eu fui fazer o cadastro do passe livre do transporte para não pagar o transporte do meu irmão, que ele vai começar a escola e tudo mais. E aí a gente tinha direito ao passe livre, então eu fui fazer o cadastro dele. E nesse passe livre precisava de um comprovante de endereço. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se a pessoa tá pedindo o passe livre é porque ela atende os critérios. E um dos critérios é a questão da renda, né? Então ter pouca renda. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se a pessoa ela não tem uma renda boa, às vezes ela pode estar morando em um lugar que não é... Eu esqueci o nome, mas acho que é regulado que se fala. Mas enfim, um lugar que não tem comprovante de endereço. E aí, se ela não tem o comprovante, ela não tem acesso ao passe livre. E aí ela teria que pagar a condução para ir para a criança ir para a escola.
E se ela não conseguisse o passe livre, ela podia não ir para a escola porque ela não tem como ir, ela não tem condição financeira de ir até a escola, sabe? Então, assim, esse é um exemplo bem simples, mas o comprovante de endereço, ele barra muito o acesso aos direitos. Eu já vi gente falando que, por exemplo, para uma pessoa que está em situação de rua acessar alguma política, ela precisa do comprovante de endereço. Só que ela está vivendo em situação de rua, ela não tem, sabe? Então, enfim, é só para dizer que o comprovante de endereço também é uma forma de barrar a cidadania aqui no Brasil. E eu lembro que quando eu tinha saído do tema do Enem, na aula de Direitos e Legislação, a gente conversou um pouco sobre isso com a professora, né? E aí a gente entrou no ponto que essa questão do comprovante de endereço é também uma forma de valorizar a propriedade privada, sabe? Porque comprovante de endereço é o quê? Que você tem um teto, que você tem uma casa, sabe? E uma das coisas que mais como posso dizer, e uma das coisas que mais é valorizada nesse sistema é a valorização, né, da propriedade privada. Então, assim, surgiu vários assuntos, mas eu deixei aqui alguns pontos pra gente conversar e esse foi um dos pontos que eu achei interessante. E ainda trazendo alguns dados, eu vi que 898 mil pessoas não têm registro no Nordeste e 1,15 milhão de pessoas no Sudeste também não têm registro. Isso foi do texto de apoio lá do Enem, né? E aí, o que isso entra dentro do serviço social, né? Entra, assim, absolutamente tudo, tem tudo a ver com o serviço social. Porque sem registro, a pessoa, o usuário, a usuária, ela não tem acesso às políticas públicas. Políticas nas quais, né, o assistente social trabalha. Então, como que o assistente social vai conseguir atender um usuário se ele não tem nenhum registro, sabe? Já que várias políticas precisam de um registro. Então, por exemplo, se uma pessoa tem direito ao BPC, que é o benefício da prestação continuada, ela não vai conseguir acessar se ela não tiver um documento, entendeu? E muitas das políticas, elas são bem criteriosas, então você tem que atender todos os critérios, todos os requisitos, você tem que estar sempre mantendo atualizado o seu cadastro, e isso com certeza envolve documentos, sabe? Então a gente tem uma noção que aqui no Brasil é tudo muito burocratizado e que precisa de documentos. Sem documentos não há acesso às políticas que o assistente social trabalha. E o BPC, que é do INSS, mas isso entra em várias coisas. Tem o BPC, tem acesso à saúde, tem a questão da habitação, enfim, todas as áreas, todas as políticas exigem documentos e exigem, né, um registro civil. Aí, trazendo por contexto que a gente está agora, que infelizmente já vai fazer aí 2 anos e a gente ainda está dentro da pandemia, esse tema ele entra muito também dentro da pandemia, porque com a pandemia agravou muita coisa, o que já estava ruim antes agravou mais ainda, então desemprego, a gente voltou pro mapa da fome, enfim, várias coisas. E o que aconteceu? Teve o auxílio emergencial, só que também para ter acesso ao auxílio emergencial precisa de quê? De documentos. E mais do que isso, além de precisar de documentos, você precisava ter um celular, ter uma internet para conseguir fazer o cadastro. E a gente vive numa realidade que as pessoas não têm nem saneamento básico. Então, como que ela vai ter um celular para acessar? Então, acaba que, tanto que eu estou fazendo uma pesquisa, uma iniciação científica sobre isso, mas acaba que as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, as pessoas que mais precisaram desse auxílio emergencial, não conseguiu acessar, porque não tinha como acessar, sabe? Esse tema, ele é muito abrangente, então dá pra você chegar em vários caminhos a partir desse tema, sabe? Por quê? Porque tem vários recortes. Você pode fazer um recorte, por exemplo, da população em situação de rua, que muitos não têm documentos, não têm comprovante de renda, não tem, sei lá, RG, CPF, enfim, não tem documentos. Outro recorte, se você mora no campo, se você mora na cidade, a sua escolaridade, a sua cor, sua raça, né? Então, assim, tem muitos recortes. Esse tema é um tema muito amplo. E, sinceramente, eu não sei o que eu falaria se eu estivesse no Enem fazendo isso, porque todo esse conhecimento que eu tenho, né, a partir desse tema, né, de registro civil, invisibilidade e questão da cidadania no Brasil, é porque eu faço serviço social, então acaba que todos os assuntos eu vou linkando com o serviço social, é a primeira coisa que vem na minha mente.
Mas enfim, tinha os textos de apoio para ajudar. Eu não sei se tem alguém aqui que tá assistindo que fez o Enem, conta aí embaixo o que você escreveu lá. Mas bom, é isso. Esse é um vídeo bem rápido, é só pra começar um debate mesmo, e eu queria trazer essa relação com o serviço social, porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o serviço social engloba muita coisa, principalmente quando a gente tá falando sobre a população, sabe? Então, o que eu achei sobre o tema? Eu achei o tema muito interessante, muito pertinente, muito necessário se debater, ainda mais na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, porque na pandemia as pessoas elas precisaram ainda mais da rede de proteção social, sabe? E como que ela vai ter acesso aos direitos, como ela vai ser considerada um cidadão, uma cidadã, se ela não tem registro, se ela é invisível, né, perante o Estado. Então é algo que a gente precisa bastante discutir e que tem tudo a ver com o serviço social. Bom, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi rapidinho, mas também para dar uma abertura aí no debate. Se você fez o Enem, comenta aí o que você escreveu, se foi fácil para você, se foi difícil, se os textos ajudaram. Faz bastante tempo que eu fiz o Enem. Mas se você não fez o Enem, você pode aí também comentar a sua opinião sobre esse tema. Eu achei um tema bem interessante, que tem tudo a ver com o serviço social. Então é isso, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que é @JulieDoceLarissa, tá? E deixe seu comentário aí também, que eu vou estar vendo e vou estar curtindo, ok? Um beijo e até a próxima!